Buenas, senhores. Então a gente está voltando aqui, continuando com o nosso conteúdo de crise do Império e introdução à República no Brasil, tendo a abordagem da política abolicionista da segunda metade do século XIX. Na nossa última aula nós falamos sobre as leis iniciais ali da abolição, que foram a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei do Ventre Livre. Essas duas leis, elas colocavam um fim na entrada de escravos no Brasil, seja por meio internacional, a entrada de escravos pelo tráfico negreiro, seja pelo nascimento, né, que é a Lei do Ventre Livre. Então hoje a gente já vai fazer a abordagem de uma terceira lei abolicionista, que é a Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário, ela afirmava que todo escravo acima de 60 anos tornava-se liberto. Essa lei, ela aparentemente vem a beneficiar o escravo. Ela coloca um fim e dá um período à escravidão. Ninguém mais nascia escravo, e aos 60 anos a pessoa se tornava liberta. Porém, enquanto o indivíduo era escravo do seu senhor, o senhor tinha algumas obrigações com eles. Basicamente, tinha que fornecer comida, tinha que fornecer vestimenta e tinha que fornecer um abrigo para esse indivíduo. Em casos de doença, o senhor, inclusive, comprava remédio para esse escravo. A gente deve lembrar que o escravo ele é tratado como propriedade, e deixar um escravo morrer é você perder o seu investimento. Então, muitos senhores, em casos extremos, chegavam a comprar remédios para seus escravos. Vem a Lei do Sexagenário e afirma que todo escravo acima de 60 anos é um liberto. Isso vai gerar um problema para o escravo e vai gerar um alívio para o senhor. O escravo, a partir dos 60 anos, ele vai ter uma baixa produtividade. Ele não rende mais a mesma quantidade de produtos, de mercadorias, de trabalho, de serviço para o seu senhor. Ele passa a ser agora um custo. Então, aos 60 anos, o escravo ele é um custo para o senhor. Quando vem a Lei do Sexagenário, esse custo vai ser agora totalmente do escravo. Quando ele se torna livre, é ele que vai ter que conseguir uma própria moradia, a sua roupa, a sua alimentação. O senhor não tem mais nada com isso. E convenhamos, um escravo a partir dos 60 anos, ele já não tem mais tanta força de trabalho, ele não tem mais como se virar, ele não consegue mais se sustentar da mesma forma que aconteceria se ele tivesse 25, se ele tivesse 20 anos. Então, aos 60 anos, o escravo já está no fim de vida. A gente deve lembrar que a condição do escravo urbano e o escravo rural é um pouco diferente, mas, de modo geral, nos dois casos, o escravo ele já está desgastado. Nos dois casos, o escravo ele já está muito precarizado. Então, a Lei do Sexagenário é uma lei que, na realidade, vem beneficiar o latifundiário. Porque o latifundiário vai deixar de ter um custo com esse escravo. Traz agora essas informações para a nossa sociedade, para o momento contemporâneo, e faz aqui alguns paralelos históricos. Na nossa sociedade rolou algo chamado de reforma da Previdência. Nessa reforma da Previdência está acontecendo uma precarização do trabalho, está sendo retirado os direitos do trabalhador. Olha só, se você pegar a Previdência antes da reforma, ela funcionava de modo bem resumido assim. Você podia se aposentar de dois modos. O primeiro modo era por tempo de contribuição. Homens contribuíam por 35 anos,
mulheres contribuíam por 30 anos. Uma segunda forma de aposentadoria era a idade. Homens com 65 anos, mulheres com 62 anos, tendo um tempo mínimo de contribuição que era 15 anos. Então, vamos supor que um homem comece a trabalhar e comece principalmente a contribuir com a Previdência aos 20 anos. Então, se ele contribui 35 anos, ele vai chegar aos 55 com o tempo de contribuição completamente realizado e vai poder se aposentar com o seu salário integral. Então, aos 55 anos, ele já está aposentado. As mulheres, um pouco mais cedo. Isso vai ser alterado, tá? Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela acabou. Ninguém mais se aposenta simplesmente por ter chegado ao limite da sua contribuição. A única forma de se aposentar é por idade. Os homens só podem se aposentar agora aos 65 anos e as mulheres se aposentam aos 62 anos. Aí você pode dizer, JB, mas não fez diferença nenhuma. Lá atrás o homem se aposentava com 65, a mulher com 62. Nessa nova, o homem continua com 65 e a mulher com 62. Mas olha só, se o homem hoje começa a trabalhar com 20 anos, ele não vai mais se aposentar aos 55, como no caso anterior. Ele só vai conseguir se aposentar aos 65 anos. Então, se ele começa a trabalhar e a contribuir a partir dos seus 20 anos, ele vai contribuir até os 65. Isso aí são 45 anos de contribuição. São 10 anos a mais de contribuição. São 10 anos a mais de trabalho. Isso pode parecer pouca coisa em sociedades evoluídas, em sociedades onde o trabalho ele é bem remunerado, onde as condições de trabalho são boas, onde existe um atendimento à saúde desse trabalhador, mas sabemos que a realidade do Brasil é uma realidade péssima. As condições de trabalho são as piores, o salário é baixíssimo, é plano de saúde somente para aqueles que possuem condições de vida, classe média, classe rica. As pessoas que recebem até um salário e meio, dificilmente vão conseguir pagar um plano de saúde. Então essas pessoas que estão vivendo precariamente, que tem que pegar ônibus todos os dias, pegar sol, pegar chuva, essas pessoas vão adoecendo ao longo do tempo e quando chega aos 60 anos elas já estão precárias, elas já estão doentes, elas possuem doenças crônicas que muitas vezes o salário dela e a aposentadoria que ela conseguia, 80% ia para remédios. Agora, com a nova Previdência, ele não se aposenta aos 60 anos, ele vai ter que trabalhar mais 5 anos. E isso é um desgaste ainda maior. Só pensando aqui nos números. Quando a gente for mais a fundo, a gente vai ver que isso piora cada vez mais. Então, você tem aqui que o tempo de contribuição acaba e a contribuição ela tem que se dar até os 65 anos e mais. Tem um tempo de contribuição mínima, que na Previdência anterior era 15 anos. Nessa nova Previdência são 20 anos de contribuição. Então veja só que além dele estender o prazo para você se aposentar, ele ainda coloca mais 5 anos para você
ter um mínimo de tempo de aposentadoria. Não sendo suficiente, essa reforma da Previdência ela vai diminuir a quantidade da sua aposentadoria. Se você contribui o mínimo de 20 anos, você só vai receber cerca de 60% da sua contribuição dos 20 anos. Então, imagina que você começa a trabalhar aos 20 anos e ali você recebe uma bolsa. Não chega a ser nem carteira assinada, mas você recebe menos de um salário mínimo. Com o passar do tempo, você vai conseguindo cargos melhores, você vai conseguindo salários melhores, e aí você chega até 3 salários mínimos. Quando você chega nesse período mínimo de 20 anos e está ali com 3 salários mínimos e por força maior você tem que se aposentar, você vai ter que pegar os 20 anos, fazer uma média dos 20 anos para saber qual é a quantidade de recursos que você vai ter direito. E somente 60% daquilo que você contribuiu, 40% vai ficar para o governo. Na aposentadoria anterior, você tinha direito a fazer apenas 80% dos salários maiores. Então ele está diminuindo a quantidade de recurso que você tem direito. Além disso, para você ter direito aos 100%, você tem que trabalhar 40 anos, você tem que contribuir 40 anos. E vamos voltar para o nosso exemplo. Se você começa a trabalhar aos 20 anos e você tem 40 anos de contribuição, você se aposentaria aos 60. Mas a gente já viu que não existe aposentadoria por tempo de contribuição e que você vai precisar trabalhar mais 5 anos. Então você começa aos 20, você já contribui 40 anos e ainda tem que trabalhar mais 5 para poder se aposentar com os 100%, porque se você se aposentar com menos de 65 anos, você que é homem, você vai perder parte do seu salário. Essa é a reforma da Previdência que foi aprovada. A arrecadação, ela acontecia mais ou menos de 8 a 11% do salário do trabalhador. Com a nova Previdência, você agora tem uma porcentagem muito maior de contribuição. Ela abaixa para 7,5%, mas para quem recebe até um salário mínimo, e ela se estende até 22%. Então, ela abaixa pouquíssimo e se estende até o dobro. Ou seja, ela aumenta a arrecadação cada vez mais. Por outro lado, ela diminui cada vez mais a quantidade de benefício pago. Mas aí alguém pode dizer, JB, mas é porque o Brasil estava com déficit no INSS, na Previdência. As contas, elas estão maquiadas. Grande parte dos recursos da Previdência era para pagar juros de empréstimos realizados por governos anteriores. Mas não é esse o nosso foco aqui. Nosso foco é falar sobre o trabalhador. E percebe que o que a gente está te mostrando é a precarização desse trabalhador que vai acontecer quando ele estiver com 60 anos, que é a idade que a lei do sexagenário dizia que o escravo se tornava livre. Olha só, os índices mostram que mais ou menos 60% da população brasileira ocupada contribui com a Previdência. Sabe o que quer dizer população ocupada? Aqueles que trabalham de carteira assinada. Somente 60%. Os outros 40%, eles são trabalhadores informais, são trabalhadores autônomos ou são trabalhadores sem carteira assinada, que muitas das vezes, por falta de orientação, não pagam o INSS.
não fazem a sua contribuição à Previdência. E isso vai dificultar o seu processo de aposentadoria, porque seja hoje ou antes, porque ele tinha que fazer essa contribuição para poder receber. Então veja só que apenas mais ou menos 60% da população brasileira em 2019 estava apta a receber a aposentadoria. Os outros 40% estavam dentro da informalidade, eles eram autônomos, Uber, eles eram entregadores de comida, entregadores de aplicativo. Isso são trabalhadores autônomos que não pagam a Previdência, porque não tem nenhum vínculo empregatício. Então, esses trabalhadores, eles estão fora do processo da Previdência. E mesmo aqueles que estão dentro da Previdência vão encontrar cada vez mais dificuldades para se aposentar, porque existe uma cadeia de eventos que acontece desde o governo Temer que dificulta o trabalhador a se aposentar. Existe aqui uma relação com o trabalho intermitente. Pessoas que vão ser contratadas apenas por um período. E ao final desse período, elas são mandadas embora. Elas poderão ser recontratadas daqui a 2 meses, mas isso vai causar um problema na contribuição do INSS. Vamos supor que o nosso trabalhador de 20 anos seja um desses trabalhadores intermitentes e que ele é contratado para trabalhar de janeiro a novembro, portanto, 11 meses. Quando ele trabalha 11 meses, ele já vai perder o direito a receber férias, ele não vai receber 13º, e quando chegar no 12º salário, ele não vai receber e não vai contribuir para o INSS. Se acaso, no ano seguinte, ele for recontratado pelo mesmo sistema de trabalho intermitente, ele vai começar novamente a pagar o INSS. Só que não vai contar um novo ano. Ele vai ter que finalizar o ano anterior. Então ele pagou 11 meses em 2019 e vai começar a pagar em fevereiro de 2020, mas não um novo ano. Ele vai finalizar o ano de 2019 para apenas no 3º mês começar a pagar o ano de 2020. Então percebe aí que o lance é dificultar o indivíduo brasileiro, o cidadão brasileiro, ter acesso ao benefício, ter acesso ao direito que é a aposentadoria. Então você começa a perceber que a Lei Áurea, que beneficiava aos latifundiários, ela tem a sua contraparte contemporânea na República, que é exatamente essa nova reforma da Previdência que foi aprovada, a carteira verde amarela que o Bolsonaro está instaurando. Bem, senhores, diante dessa análise da relação entre passado e presente, entre a Lei Áurea e a reforma da Previdência, a gente fica por aqui. Na aula da semana que vem, a gente aborda a última lei abolicionista, que vai ser a Lei Áurea, e vamos trabalhar com outras questões sociais do nosso presente. Um grande abraço a todos, mantenham-se seguros, estamos vivendo uma pandemia e até a nossa próxima aula.